vamos ler um texto e depois nós vamos orar juntos, tá bom? Hebreus, capítulo 5, verso 11. Vamos lá, diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de Deus, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Amém? Continue de pé ainda 1 minuto. Antes da gente orar, eu queria explicar uma coisa para os irmãos. Na semana passada, eu antecipei na célula uma parte dessa reflexão de hoje. E eu senti que foi muito pesado, né? Não que fosse errado, mas foi dolorido. Porque esse é um texto muito sério. E então eu gostaria assim, de pedir para que você orasse e realmente desejasse que Deus fale contigo. E que a palavra de Deus, de fato, tenha efeito na sua vida. Amém? E de que possa queimar o seu coração nesta noite. Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor. Queremos, ó Deus, abrir o coração nesta hora. Queremos que o Espírito Santo do Senhor encontre total liberdade para agir no nosso meio, para falar ao nosso coração, para falar a cada um de nós. Que o Senhor venha nos edificar, ó Deus, e nos conduzir a um nível de maturidade maior. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos sentar. Quero dar algumas explicações a respeito desta carta aos Hebreus. Primeiro é que não se sabe, com certeza, muitas coisas a respeito desta carta. Primeiro, não se sabe quem é o autor. Algumas pessoas atribuem a alguns dos apóstolos, ou a alguém que nem era apóstolo, e muita gente atribui a autoria dessa carta ao apóstolo Paulo. Particularmente, eu gosto de pensar que foi o apóstolo Paulo que escreveu, por causa do jeito que ele usa e algumas palavras que ele usa nessa carta a esses irmãos, que ele havia usado também aos irmãos de Corinto, mais ou menos parecido.
Então eu gosto de pensar que foi o apóstolo Paulo, mas o fato é que não se sabe, na verdade, quem é o autor. Não tem, é só uma especulação, mas não se sabe de verdade quem é o autor. Essa carta ela tem um contexto muito específico também. A igreja primitiva, os primeiros cristãos, irmãos, eles eram principalmente hebreus, né? Eles eram, na sua maioria, hebreus. E desde os primeiros dias, havia uma expectativa pela volta de Cristo e pela consumação de todas as coisas. Então, aqueles irmãos que haviam se convertido há mais de 2000 anos atrás, naquela época, eles, sendo hebreus, haviam deixado o judaísmo e haviam se convertido a Cristo e abraçado a fé em Cristo através do Evangelho. Então, eles romperam com a sua religião tradicional, mas, ao fazer isso também, havia ali essa expectativa de que todas as coisas que estão previstas para acontecer, ia acontecer nos dias deles, nos tempos deles, naquela época. O fato é que até hoje Jesus ainda não voltou, e que a consumação dos séculos ainda não aconteceu, mas eles tinham essa expectativa para aquele tempo, de que seria uma coisa eminente. Aqueles irmãos também, no início da sua fé, eles haviam sofrido muitas perseguições, haviam sido muito perseguidos, haviam sofrido bastante, e apesar disso, do sofrimento, da perseguição, de ter compartilhado a dor dos irmãos por causa do sofrimento, interessante que o autor diz, eles se tornaram coparticipantes, às vezes eles sofreram diretamente o dano e às vezes se tornaram coparticipantes, porque eles sofreram vendo aquelas pessoas que eram queridas e que eram amadas, pagando às vezes com a vida, com a tortura, com a prisão, o fato de crerem em Cristo. Então todo mundo sofria. Não obstante as perseguições e ao sofrimento, aqueles irmãos permaneceram firmes na fé, permaneceram animados, permaneceram firmes. Mas o tempo foi passando e eles começam a experimentar uma calmaria na fé. Mais do que isso, eles começam a desanimar na fé, eles começam a esfriar e começam a se indagar se de fato tudo aquilo que eles haviam crido se era verdade. Então o autor aos Hebreus escreve essa carta para reanimá-los e para mostrar que a aliança com Cristo é muito superior à aliança mosaica, em todos os sentidos. E nesse texto que nós lemos especificamente, eu disse que é um texto muito forte. Se a gente tiver uma atenção realmente para o que está escrito aqui, ficamos impactados, porque de fato é muito forte. Por que eu escolhi? Eu escolhi, o Espírito Santo me conduziu para pregar esse texto hoje e nesse tempo. Também porque eu acredito que a igreja de hoje, ela passa por um período de desânimo. Irmãos, há muitos anos, eu sirvo ao Senhor e há muitos anos eu sou crente. Quando eu era adolescente, havia expectativa da iminência da volta de Jesus. 1980 e alguma coisa. Estávamos muito animados porque críamos não só na volta de Cristo, mas antes da volta de Cristo, que o grande avivamento viria sobre a igreja a partir do Brasil. Essa era a nossa expectativa.
E o tempo foi passando, a igreja aprendeu coisas novas, tomou rumos diferentes. E a igreja de hoje, e eu estou falando não só na minha expectativa, não só na minha visão, mas na visão de qualquer pessoa que viveu aqueles dias, se imaginasse a igreja do ano 2022, nós não imaginaríamos a igreja como ela é. Hoje, a igreja é bem aquém do que nós imaginávamos. Pelo que imaginávamos, o que esperávamos há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, irmãos, hoje a igreja seria muito diferente, seria outro nível, estaria experimentando outras coisas. O fato é que nós não progredimos tanto assim. O fato é que já se passaram 2 gerações e a igreja hoje se encontra um pouco mais desanimada do que naquele tempo. Um pouco mais desanimada. Tem menos. E eu não estou falando só da nossa congregação. Vai chegar um momento que eu vou falar da nossa congregação, mas eu estou falando da igreja geral. Nós desviamos por caminhos outros que não o evangelho genuíno. E, de uma maneira geral, a igreja do nosso tempo é um pouco apática e eu acho parecida com a situação que os hebreus viviam, que os cristãos hebreus viviam. Apáticos, mornos na fé. Naquele tempo, quando eu era adolescente, irmãos, e aqui não é uma questão de saudosismo, alguns irmãos que viveram essa época podem confirmar. Se alguém fazia um apelo para jovens que gostariam de ser pastor, que gostariam de ser missionários, que gostariam de estar envolvidos na obra de Deus completamente, dos jovens que tinham, irmãos, a maioria vinha à frente. Era ou não era, pastor? A maioria queria ser pastor, queria ser missionário, queria dar a vida pelo evangelho. Eu falei para o pastor que em qualquer igreja a força mais produtiva é dos jovens. É a força mais produtiva. Porque as coisas vão acontecer, irmãos, pela próxima geração, é pelos jovens. E se os jovens estão desanimados, ou estão com outros planos, que não o reino de Deus, e é lógico que eu quero que vocês entendam que todo jovem deve ter plano de estudar, de fazer faculdade, de se formar, de se preparar para o reino de Deus. Entende o que eu estou falando? Para o reino de Deus. Foi feita uma pesquisa em uma igreja sobre o que os jovens planejavam para o futuro. E uma boa parte disse que o plano deles era ser ricos. Irmãos, não há problema em ser rico. O problema é que riqueza não pode ser o fim, não pode ser o objetivo. Riqueza não pode ser o plano. Eu quero ser rico para quê? Para quê? E esse para quê tem que responder, irmãos, ao anseio de Deus e à expectativa de Deus e o projeto de Deus para a vida de todo mundo. Não importa se alguém quer ser rico, se alguém quer ser pobre, se alguém quer ser médico, se alguém quer ser advogado, para quê? Isso é importante. Senão nós perdemos o rumo. E aqui nessa epístola ele começa a falar, irmãos, de uma maneira tremenda, e ele diz assim: olha, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Ele diz: olha, tem algumas coisas que eu quero dizer, mas é difícil de explicar. Difícil de explicar por quê? Por que é difícil de explicar? Porque ele responde: porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. É difícil explicar porque vocês não têm condições de ouvir. É difícil de explicar porque vocês não têm maturidade suficiente para ouvir essas coisas que eu tenho que falar. O que significa tardios de ouvir? Tardios de ouvir, irmão, significa preguiçosos de ouvir. Com preguiça de ouvir. Não só de ouvir,
mas com preguiça de estudar, com preguiça de ler, com preguiça de se aprofundar. Interessante que hoje nós tivemos uma reunião de pastores e a bispa Zilda disse que às vezes nós somos grandes leitores. Lembra, pastor? Nós somos grandes leitores, mas péssimos estudantes. Oxalá fôssemos pelo menos grandes leitores. Já seria alguma coisa. Mas eu acho que nem grandes leitores nós somos. E o que o apóstolo, vamos supor que seja um apóstolo, está falando aqui, irmãos, é que esses irmãos se tornaram tardios de ouvir, preguiçosos. E a consequência disso é que eles eram infantis. A consequência é que eles não podiam ser alimentados corretamente. Pensa bem. Outro dia eu falei a respeito do filho do Fagundes, porque ele só tomava leite. Foi ou não foi? Só tomava leite, só mamava. Eu falei, não, tem que dar alguma coisa. Não, tem que esperar, porque tem a hora certa. Realmente tem a hora certa, irmãos. Mas se passar, irmãos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e ele só tomar leite, o que vai acontecer? Ele não se desenvolve. Ele fica doente, ele fica raquítico, ele fica pequeno, ele fica magro, enfim, ele não tem força, ele não floresce, não cresce, porque está sendo mal alimentado. Agora, se a gente trouxer isso para uma perspectiva espiritual, e aqui, irmãos, o autor diz assim, porque eu não posso dar para vocês alimento sólido, só posso dar leite. Eu tenho que ensinar de novo os rudimentos da fé. Não passa disso. Agora imagina, no nosso caso, irmãos, alguém que vem à igreja no domingo e toma a sua mamadeira e vai para casa e espera a próxima na semana que vem. O que vai acontecer? Vão ficar raquíticos, não vai crescer, não vai desenvolver, vão ficar crente desanimado, crente fraco, porque não se alimenta da palavra de Deus, porque não tem uma vida de comunhão com Deus, porque são tardios de ouvir. E em relação a ouvir, nós vamos falar ainda de uma coisa mais séria. Mas tudo isso serve para mostrar algumas coisas. Uma delas, irmãos, é que Deus tem uma expectativa em relação ao tempo transcorrido. Pensa bem, você é crente há quanto tempo? Eu já me denunciei aqui, né? Eu sou crente há mais tempo do que a maioria de vocês tem de vida. Há quanto tempo que você é crente? Aqui nós vamos ter pessoas com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, com 10 anos. É ou não é? O que você sente em relação a isso? Se eu pergunto para alguém, quanto tempo tem que você é crente? E a pessoa diz assim, 8 anos. E todo mundo aqui, com certeza, imaginou há quanto tempo é crente. Tem gente que é crente a vida toda. O que você sente em relação a isso? Em relação a esse tempo? Porque se eu olhar para essa menina que está aqui à frente e perguntar a idade dela e ela falar 16, eu me assusto. Por quê? Porque ela é muito pequenininha para ter 16 anos, irmãos. Ela parece criança. Acho que ela tem uns 6. Acertei ou errei? Quanto? Olha, 8. Quem tem 8, se a gente falar que é 6, ofende, mas me desculpe. Se alguém disser ela tem 16 e ela tem 8, eu vou achar ela não desenvolveu. E quando pergunta para você quanto tempo tem que ser crente, você fala 3 anos. Digamos que alguém pudesse ver a sua imagem espiritual, diria, não, está normal, é isso mesmo. Ou pensaria, não desenvolveu, está raquítico ainda, está fraco. Olha só, ele diz assim,
devido o tempo transcorrido, vocês já deviam ser mestres. Interessante que às vezes alguém nem pensa nisso. Entra ano e sai ano, a pessoa está do mesmo jeito, está no mesmo nível, e aí ela acha que está tudo bem, que está normal. Mas eu quero dizer para você que Deus tem uma expectativa em relação a isso. Ele espera que quanto mais passe, mais você alcance um nível de maturidade, e que você não pode estar satisfeito em ter experimentado, irmãos, os rudimentos da fé, a base. E aqui ele fala o que é, olha só, ele diz, a base do arrependimento de obras mortas. Isso aqui se refere, irmãos, principalmente o arrependimento pelo pecado, e da fé em Deus. Quantas vezes a gente conversa com alguém e a pessoa diz assim, não, mas eu tenho fé. Ok, e daí? Porque o que ele diz aqui, que fé é um rudimento elementar, que é básico, que é o inicial, que fé é só o começo, porque sem fé ninguém verá a Deus. Não precisa ter fé mesmo, mas só isso não significa nada. Tiago diz, mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Você tem fé? Ótimo que você tenha fé, mas precisa muito mais do que isso, porque senão, se essa fé não produz na sua vida, não produz através de você, não te leva a crescimento, não te leva a superar as barreiras, não te leva a quebrar os limites, não te leva a produzir alguma coisa, essa fé é morta, você está enganado. E ele diz, olha, a fé em Deus, o ensino de batismos. E olha que nem nesse rudimento aqui a gente é bom. Nem nesse rudimento aqui. Se a gente pegar essas seis doutrinas que ele fala aqui, a gente for refletir sobre elas, talvez a gente saiba muito pouco sobre elas. E ele está falando, isso aí é o básico, nós não vamos mexer com isso mais, porque isso aí é o básico, nós não vamos lançar um novo fundamento, a gente não vai começar de novo. Imposição das mãos. Olha, a gente sabe muita coisa sobre a doutrina da imposição das mãos. Agora o apóstolo Paulo diz para Timóteo, reanima o dom que você recebeu pela imposição das mãos. O dom que você recebeu pela imposição das mãos. Então a imposição das mãos tem um poder. O que nós sabemos sobre isso? Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Básico, tudo isso é básico. Presta bem atenção, Deus tem uma expectativa em relação ao tempo transcorrido. Devido ao tempo transcorrido, vocês, né, ele diz aqui, já deviam ser mestres. Você acha que Deus não está contando os dias, não está contando o tempo? Entra ano e sai ano do mesmo jeito, e isso não faz diferença? Faz. Há uma expectativa de Deus em relação a isso. Não sei se eu poderia dizer mestres, mas eu tenho certeza que para muita gente aqui, devido ao tempo transcorrido, já era para ser obreiro, já era para ser pastor, já era para ser líder de célula. Devido ao tempo transcorrido, já eram para ser líder de célula. Às vezes eu imagino alguma coisa, eu fico iludido. Nós tivemos reunião de líder de célula há poucos dias. E não sei porquê, eu imaginei que a reunião seria aqui, no templo. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que a reunião não era no templo, mas que era ali na salinha. E caiu a ficha, irmãos. Por que era na salinha? Acho que era 4 ou 5 pessoas só. Só. Agora, uma igreja do Porto da Nossa só tem 4 ou 5 líderes de célula.
Tanta gente se escondendo, tirando o corpo fora, sem querer assumir a responsabilidade, encontrando desculpas esfarrapadas. Eu quero falar uma coisa para você: Deus leva em consideração o tempo transcorrido, o tempo que está passando. Deus leva em consideração o tempo que está passando. E Ele, para muita gente aqui, Ele está falando assim: olha, você já podia no mínimo ser líder de célula, no mínimo. Mas você está aí, amedrontado, com preguiça, tardio de ouvir, tardio em reagir, tardio em assumir uma posição, desanimado. É hora de mudar isso na sua vida. Amém? É hora de tomar uma atitude diferente. É hora de deixar passar essas coisas, de começar a seguir em frente. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que existe uma expectativa de Deus em relação à revelação, e ela é progressiva. Ele diz: eu tenho coisas para dizer para vocês, que são coisas difíceis de explicar, eu quero ensinar coisas novas, e vocês ainda estão presos no básico. Tem um texto tremendo que diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer nos revelar coisas maiores, Deus quer te ensinar coisas maiores, Deus quer te trazer entendimento, trazer revelação de coisa que você nem imagina. Mas você está preso, satisfeito com o que é básico, com o que é elementar, com coisas pequenas. Não caminha, não cresce, não segue à frente, ou em frente. Coisas grandes e ocultas que não sabes. A revelação de Deus, ela é contínua e ela é progressiva. Tem gente que conheceu a Jesus e que batizou, e que passou a frequentar uma célula, e ele acha que isso é o ápice, que isso é o máximo, que isso é tudo. Não é. Não é. Tem muito mais coisas. Interessante que certa vez o apóstolo Paulo diz assim, falando dele mesmo, ele diz: eu conheci um homem que foi até o terceiro céu e ouviu coisas tão grandiosas e tão inefáveis que a ele foi proibido de repetir essas coisas aqui na terra. O que será que ele viu? O que será que Deus mostrou para ele? Eu não sei, irmãos. Sabe por que eu não sei? Porque eu ainda não tenho maturidade para isso. Mas eu sei que Deus está disposto a nos levar a esses níveis de revelação. É progressivo. Mas nós estamos satisfeitos com leite. Precisamos, irmãos, querer alimento sólido. Precisamos buscar alimento sólido. E falar: Senhor, eu quero mais. Nós não podemos ficar no beabá. Tem muita gente que dá um passo para frente, um passo para trás. Que a sua caminhada cristã tem sido assim: dá um passo para frente, dá um passo para trás, dá 3 passos para frente, dá 2 passos para trás. E é uma frustração também para nós que somos pastores, porque a gente olha para alguém e fala: olha, esse aqui, dentro de 2 anos, ele está no ponto. Ele vai ser líder de célula, ele vai liderar jovens, ele vai liderar senhoras, nós vamos aprontar nessa cidade. Daí a pouco caminhou tudo e foi subindo, parecendo um pau de sebo. É a vida de muita gente. Sobe um pouquinho e escorrega, está lá de novo. Vamos lá, irmão, vamos de novo. E a vida de muita gente é um recomeço contínuo. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Irmão, você não pode estar satisfeito nisso. E você pode dizer: não, pastor, mas eu não estou caindo. Mas está crescendo? Está avançando? A revelação de Deus na sua vida tem sido contínua? Fiquei muito feliz outro dia, porque tinha uma irmã no CMC, que o ano passado ela entrou mais ou menos no meio,
e não dava tempo dela cumprir a tarefa de leitura. E aí, esse ano, eu falei, tem que cumprir. Ela falou, pastor, já terminei faz tempo. Coisa boa. Porque tem muito crente que não consegue ler um versículo por dia. Como que cresce, irmãos? Como que se desenvolve? Para frente, para trás, para frente, para trás. A revelação de Deus. E aqui, irmãos, o autor diz assim, olha, eu não vou lançar um novo fundamento. Eu não quero começar de novo. Eu quero falar para vocês, são coisas difíceis de explicar. Eu quero trazer uma revelação nova. Eu tenho uma revelação nova para vocês. Amém? Quem quer receber uma revelação nova de Deus? Sabe, irmãos, vamos seguir em frente. Que medo é esse que tem acometido o nosso povo, a igreja do nosso tempo? A igreja do nosso tempo, irmãos, é formada por homens que têm medo de barata, que chora no banheiro, sabe, que não tem coragem de encarar os desafios, e que está satisfeito em continuar na mesmice. Nós temos muitas pessoas que têm um chamado de Deus na vida deles, e eles sabem disso. Até quando que você vai se esconder? Até quando vai ficar fazendo de conta que não é com você que Deus está falando? É hora de reagir. Irmãos, uma outra coisa que a gente pode ver nesse texto também é que Deus tem uma expectativa em relação à produtividade. Faz parte do que eu estou falando aqui. Mas eu quero ler o versículo. Diz assim, verso 7, diz assim, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Aqui ele está falando que a terra é abençoada. Por que a terra é abençoada? Quando que a terra é abençoada? Quando ela produz algo bom para aquele que a cultiva, como um resultado de gratidão à chuva que cai sobre ela. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles que a cultivam. E aí, como ela produz erva útil, ela é abençoada. Agora vem cá. Tem chovido sobre a sua vida frequentemente? Da graça de Deus, do amor de Deus, do Espírito Santo, da palavra de Deus? Tem chovido sobre a sua vida? Sim ou não? Só na vida de quem tem, diga amém. Amém. E o que você tem produzido? E o que você tem produzido? Irmãos, a vida de muita gente aqui, há algum tempo atrás, era uma completa derrota. Eram pessoas derrotadas, eram pessoas sem Deus, eram pessoas perdidas, mas foram alcançadas pelo Evangelho. O Espírito Santo fez a obra no coração e na vida, transformou essas pessoas. Tudo isso é a chuva de Deus sobre a sua vida, te transformando. Bom, pastor, mas Deus me transformou para me levar para o céu. Você está enganado. Não é só por isso. Deus não te salvou, irmãos, simplesmente para te levar para o céu. Senão Ele levava na hora que você tivesse se convertido, Ele já levava. Não foi por isso, não. Deus te salvou porque Ele tem uma expectativa de produção, de produtividade na sua vida, porque Ele quer fazer alguma coisa através da sua vida. A erva, ele diz assim, a terra recebe a água, e ao absorver essa água, ela produz
uma erva útil para aqueles que a cultivam. E o resultado disso é que ela é abençoada. O que você tem produzido? Ou o que eu produzi? Eu também preciso me colocar nesse contexto. O que eu tenho produzido? Essa é a pergunta que você precisa fazer. O que eu tenho produzido? O que eu posso produzir? O que eu posso produzir? Sabe, hoje você precisa ir para casa e orar e falar: Senhor, o que eu posso produzir? O que eu posso fazer? Qual que é a minha parte nessa obra? Qual é a minha função no corpo de Cristo? Eu quero que você entenda, irmãos, que cada um de nós pertencemos ao corpo de Cristo e cada um tem uma função. Eu disse isso na nossa reunião de discipulado. Eu falei: se você não está fazendo nada, alguma coisa importante está deixando de ser feita. Há um tempo atrás eu ouvi uma ilustração, eu já usei algumas vezes, provavelmente eu até já falei isso para os irmãos, vou falar de novo. É uma pergunta que precisa ser respondida. Se depender de você, essa igreja aqui fecha, acaba, essa igreja continua do mesmo jeito, ou essa igreja cresce, produz e cumpre o seu propósito? O que você diria? O que você responderia? Se depender só de você, ela acaba? Ela fica estagnada, não vai nem para frente nem para trás? Ou ela cresce? Há duas verdades importantes aqui. A primeira, irmãos, é que depende de você. A primeira é que depende de você. Não é se depender, se depende. E a segunda coisa é que pessoas que geralmente não produzem nada costumam dizer: se dependesse de mim, essa igreja arrebentava, ela explodia. Se dependesse de mim, essa igreja era a maior igreja do estado. Se dependesse de mim. Interessante que quem fala isso geralmente não faz nada. Como que você está se iludindo dessa maneira? Porque muita gente, se dependesse deles, a gente não estaria nem reunidos aqui, se só dependesse deles. Entende? Presta atenção. Se o pastor deixasse a chave da igreja com alguém, cada vez com uma pessoa diferente, com um membro da igreja diferente, ia ter dia que a gente ia ter que fazer culto lá na rua. É ou não é? Porque a pessoa não aparecia nem para abrir a igreja. Então, eu quero que você entenda, o que eu estou falando? Estou falando que é sua responsabilidade. Que a responsabilidade é nossa. E que nós, irmãos, não estamos atendendo à expectativa. Primeiro, a expectativa do tempo, dado ao tempo transcorrido, ao tempo que já passou, desde a sua conversão. Você está no momento certo? Você está na posição correta? No caso dos hebreus, ele diz: dado o tempo ter corrido, já era para vocês serem mestres. É isso, é verdade? Você não poderia ser obreiro, não poderia ser líder de célula, não poderia liderar as mulheres, os homens, os adolescentes, dado o tempo transcorrido, você não tinha que estar fazendo alguma coisa? Às vezes nós percebemos que faltam algumas coisas importantes na igreja. É ou não é? A gente pensa: pastor, mas podia ter isso, podia ter aquilo. Podia mesmo. Mas por que não tem?
Porque falta quem assume essa responsabilidade. Falta quem lidera. E por que falta? Porque apesar do tempo passado, a pessoa ainda está paralisada. Não está crescendo, não está caminhando. É por isso que falta. É por isso que a gente tem tão poucos líderes de célula. E não acho que isso é normal não, irmãos. Não é normal. Alguma coisa está muito errada. Nós precisamos admitir que também não temos, irmãos, preenchido a expectativa de Deus em relação à revelação. Sabemos pouco demais. Deus quer nos ensinar muito mais. Muito mais. O que nós realmente sabemos? Sabe, eu já falei para os irmãos, se a gente for olhar aqui as 6 doutrinas que ele chama de rudimentar, de básico, a gente não sabe nem isso. Sabemos tão pouco. Temos estudado a Bíblia tão pouco, temos lido tão pouco, temos nos alimentado tão mal. Somos capazes de passar a noite inteira, ou horas e horas, no celular, horas e horas assistindo televisão, horas e horas navegando na internet, horas e horas jogando videogame, e incapaz de orar por 15 minutos. Por 15 minutos. Eu sei que isso é verdade, irmãos. Que tem muita gente que fala, irmão, ora aqui 15 minutos, a pessoa não consegue. E não consegue porque não tem prática. Porque não tem o hábito. Alguma coisa está errada, irmãos. Se passar um capítulo da Bíblia para a pessoa lê, não entende nada, não sabe nada, ou não lê. Alguma coisa está errada. A revelação de Deus, ela é contínua e ela é crescente. Se você sabe esse ano a mesma coisa que você sabia o ano passado, você não está crescendo. E também não temos preenchido a expectativa de Deus em relação à produtividade. Tínhamos que estar produzindo muito mais. Tínhamos que estar produzindo muito mais. Irmãos, nós vivemos um tempo bom para evangelizar. Nós vivemos um tempo em que a gente tem liberdade, que a gente tem meios. Nós vivemos num lugar bom para fazer isso. Onde o evangelho é aceito, as pessoas são educadas. Se você vai na casa das pessoas, elas te recebem. Principalmente aquelas que te conhecem. E eu estou falando que nós temos poucas células, irmãos. E eu sei que algumas células muitos visitantes participam. Mas na sua célula, se não for ninguém novo, se não aparece ninguém novo a cada temporada, você precisa ficar preocupado com isso. Eu disse que, lá na minha célula, a igreja pode, em relação às células, a igreja pode ser de duas maneiras. Ela pode ser uma igreja com célula, que é aquela igreja que, apesar de existir célula, a célula é uma coisa a mais na igreja. É como se fosse um departamento, como se fossem grupos individuais. Ou a igreja pode ser uma igreja em célula. Uma igreja em célula é uma igreja que se movimenta, que age, que trabalha, que respira pelas células. A principal meio da igreja são as células. Essa é uma igreja em células. E eu quero que você entenda alguma coisa a respeito de célula também. Você é um frequentador de célula ou você de fato faz parte da célula? Lá na sua célula, você só frequenta ou você de fato faz parte? Entenda que célula não é uma coisa rígida, não é uma coisa, um evento, não é um acontecimento. Célula é um processo.
É um processo. Se você faz parte da célula, irmão, o normal é que daqui a algum tempo você seja líder de uma célula. Isso é normal. É o processo. Você tem que fazer parte desse processo. E ser líder de célula, ou fazer parte do processo, irmãos, para ser líder de célula, não é esperar que algum dia um milagre aconteça e Deus faça cair alguma coisa sobre a sua cabeça e te transforme, não. Você precisa se transformar. Você precisa se adaptar. Você precisa se condicionar. Mudar a sua vida. Estudar, se preparar, se corrigir. O que tem errado aí na sua vida que você sabe que está errado? Até quando você vai arrastar isso? Até quando vai ficar desse jeito? Até quando vai encontrar uma desculpa? E aí você nunca pode ser líder de célula, porque não resolve a vida. O natural, irmãos, o processo natural de multiplicação da célula é que uma célula atinja um determinado número de pessoas. E aí ela se torne 2 células com aquelas pessoas, que o líder saia dali, que as pessoas saiam dali, e daí a algum tempo essas 2 células continuaram crescendo, e aí elas se transformam em 4. Não só evangelizando, mas formando líderes. Formando líderes. Se você faz parte de uma célula, sabe, o seu coração precisa estar comprometido a ponto de querer ser líder, de querer ser usado por Deus para isso. Porque senão a célula morre em você. Se não para, o processo para em você. Você precisa continuar. Amém? Eu creio que daqui a em pouco tempo, nós teremos muitas células aqui na igreja. Amém? Se depender de você, amém ou não amém? Olha que anotou, pastor? Depende de você. Do mesmo jeito que tem dependido de você até hoje para ser pouquinho. Vai ser preciso 2 coisas. Dois tipos de gente. Precisa de líder e precisa de anfitrião. Está disposto a abrir sua casa? Está disposto a liderar uma célula? Coloque isso no seu coração, irmão. Amém? Coloque isso no seu coração. Sabe, você precisa ficar um pouco incomodado de ser um crente que já tem 3, 4, 5 anos que é crente e está indo lá para a célula, fazer o quê? Sem levar nenhum visitante, sem liderar, sem produzir nada. O que você está fazendo lá? Isso precisa te incomodar. Você tem que cair a ficha, falar, não, peraí, gente, o que eu estou vindo aqui? Vou vir receber o leitinho? Não. Precisa tomar uma atitude, irmãos. Amém? É necessário que a gente tome atitude. E eu quero concluir falando sobre um versículo, também, irmãos, pesadíssimo. É o verso 4 do capítulo 6. Diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Irmão, isso aqui é muito sério. É muito sério. Nós precisamos, irmãos, estar atentos. Por que ele fala isso aqui? Porque alguns irmãos de Hebreus, entre os hebreus, estavam pensando em voltar às velhas práticas. E ele diz, se cair, não levanta mais. Muita gente tem achado que pode brincar
com isso. Hoje eu vou, amanhã eu não vou, hoje eu sou, amanhã eu não sou, que pode levar uma vida de idas e vindas. Cuidado com isso. É muito perigoso. Ele diz: olha, é impossível outra vez renová-los. Eu conheci uma irmã que ela foi líder de célula, eu a conheci, ela foi líder de célula, ela era diaconisa, e ela era muito ativa na igreja, e ela tinha uma experiência com Deus. E depois, ela se envolveu no mundo dos negócios, e ela começou a ganhar dinheiro. E aí ela foi se afastando da igreja, e aí ela já não podia ser líder de célula, porque ela estava trabalhando e estava ganhando dinheiro. E aí ela não podia ir à igreja, porque naquele dia ela tinha que trabalhar bastante, ela tinha que atender clientes. E aí muitas coisas ela não podia fazer mais, porque ela estava ganhando dinheiro. E de fato ela ganhou dinheiro. Em seguida ela se divorciou do marido dela, porque o marido já não estava à altura dela, já não dava mais certo. Eles brigavam por causa de dinheiro. E aí, depois ela passou a viver uma vida completamente sem regras, sem limites, de pecado. Mas um dia ela foi à igreja, e ela ouviu o louvor, ela ouviu a pregação e tudo, e depois ela chamou a Conceição e falou: irmã, eu não sinto nada. Eu insisti em vir à igreja, mas só que, para mim, não sinto mais nada. Ela está morta por dentro. Irmãos, tomara que aconteça alguma coisa, que de alguma maneira ela possa ser renovada. Mas o que o autor de Hebreus diz é que aquele que provou, que experimentou e resolveu jogar tudo isso para o alto, ele não pode ser renovado de novo, ele não pode se experimentar de novo. Cuidado, irmãos. Amém? Eu sei que vai vir um tempo sobre as nossas vidas de prosperidade, de crescimento, de realização profissional, mas entenda que tudo isso é para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Não é só para que você ganhe dinheiro, não é só para que você seja formado, não é só para que você seja próspero. Não, o fim não é esse. O fim era para que Deus seja glorificado através da sua vida, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, para que Ele possa te usar. Se você abrir mão disso, você está correndo um sério risco. Amém? Vamos ficar de pé, irmão? Eu estou aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Amém?